Fala, gente, professor Irã aqui na área novamente. Seguinte, passando aqui para mostrar um vídeo, gravar um vídeo rapidinho para vocês aqui, para a gente fazer alguns comentários adicionais sobre concentração molar ou molaridade. Vocês viram que eu acabei de enviar para vocês aí, acabei de postar um vídeo no YouTube, na qual a gente tem uma aula sobre concentração molar, daquele canal Química Simples que a gente já vem utilizando, por conta dos vídeos desses dois professores serem bem didáticos, com uma linguagem bem bacana. Eu estou sempre compartilhando os vídeos deles aqui na nossa sala de aula online. E aí agora eu estou gravando um vídeo aqui complementar, justamente para falar de alguns conceitos que eles falaram lá no vídeo que pode ser que vocês não entendam. Então a gente vai complementar aqui, dar algumas pinceladas para que vocês possam entender, certo? Primeira coisa, lá nas nossas primeiras aulas a gente falou sempre de dispersões, depois falou de soluções e iniciamos o conceito de concentração molar, certo? As duas aulas iniciais foram aspectos qualitativos das soluções, né? Aspecto visual, coisa que eu consigo ver. Já na segunda etapa, que a gente estava falando de concentração molar, concentração comum, ali já é aspecto quantitativo, ou seja, envolve a matemática, envolve cálculo, certo? Eu estou quantificando quanto de soluto tem dentro da solução, então é uma coisa quantitativa. Só que vocês perceberam que lá na concentração comum a gente está trabalhando com massa, essa massa no caso em gramas, certo? E a gente está trabalhando com volume em litros. Então esse tipo de concentração comum, ela é muito importante na indústria, é importante na área farmacêutica, certo? É importante também no cotidiano, sempre a gente está falando sempre de massa em relação ao volume. Essa massa pode ser grama, decigramas, miligramas, o volume pode ser litro, decilitro, mililitros, centímetros cúbicos e assim por diante. Então a concentração comum ela está mais presente no nosso dia a dia, na indústria, ela é mais comum. Só que para a química, prestem bem atenção, para a química ela não é a concentração mais comum, certo? Ela é a concentração mais importante na indústria e na área farmacêutica e no dia a dia. Só que para a química, o tipo de concentração mais comum é chamado de molaridade ou concentração molar, que foi justamente o que o vídeo anterior que eu acabei de postar falava para vocês, certo? Então gravem esse nome. Gravem esse nome. O tipo de concentração mais importante para a química é concentração molar ou molaridade, beleza? Por que é o tipo de concentração mais comum ou mais importante para a química? Porque ela trabalha não com quilograma ou grama, ela trabalha com uma grandeza muito super importante dentro da química, que é a grandeza denominada mol, que você já deve ter ouvido falar lá na Química 1, lá no primeiro ano, mol. O que é o mol? O mol nada mais é do que a quantidade de matéria, certo? Então o jeito que os químicos trabalham no laboratório, eles não trabalham com gramas de ácido cítrico, ou ácido sulfúrico, ou hidróxido de sódio, eles trabalham com mol, que é a quantidade de matéria daquela substância, certo? Então, dentro da química, a química ela tem uma linguagem bastante específica. Então, sempre que estivermos no laboratório trabalhando com alguma unidade de medida, pode ter certeza que a unidade de medida padrão no laboratório é mol. Então, nada mais justo do que eu expressar as concentrações da solução de modo que leve em conta esse mol. E como que eu vou expressar a concentração levando em conta o mol? É através da molaridade ou concentração molar, certo? Mas antes de falarmos de concentração molar e molaridade, já que foi falado no vídeo, você já deve ter tido uma ideia introdutória, é preciso a gente aprender a calcular esse tal mol, que é essa quantidade de matéria. Poxa, professor, você está falando de mol, que eu não vou mais usar grama, não sei o quê, mas como é que calcula esse mol, que é a quantidade de matéria? Não sei não, professor. É isso que a gente vai ver agora, certo? Vamos ver isso aí agora com calma. Seguinte, no nosso exemplo aqui, antes da gente falar de concentração molar, a gente vai falar de número de mol. Como que eu calculo o número de mol? Para eu calcular o número de mol, é importante eu ter ideia de uma grandeza chamada massa molar. Para eu poder calcular o número de mol, é importante eu ter ideia ou saber calcular a massa molar de uma molécula. Por exemplo, aqui eu tenho o ácido sulfúrico, certo? Que é o H2SO4. Então, para mim poder calcular o número de mol, para mim poder calcular o número de mol do ácido sulfúrico, é necessário que eu saiba primeiramente calcular a sua massa molar. Como que eu vou calcular a massa molar? Basta eu olhar as massas na tabela periódica, certo?
correspondente a cada elemento, e aí eu faço o somatório dessas massas multiplicado pelos índices aqui, certo? Por exemplo, como que eu vou fazer isso? Você vem lá na tabela periódica, procura o hidrogênio. Você vê que o hidrogênio tem massa 1. Eu já gravo, o hidrogênio tem massa 1. Eu sei que o oxigênio tem massa 16, né? 15,99, aproximadamente 16. O oxigênio tem massa 16. E o S, cadê o S aqui, galera? O S tá aqui, é o enxofre. Ele tem massa 32. Então eu gravo isso. Eu não preciso decorar, tá? A tabela periódica você pode consultar e as questões também irão fornecer a massa molar para você saber calcular o número de mol. Ou saber calcular a massa molar da molécula, certo? Vai oferecer a massa atômica de cada elemento. Então, de posse disso, fica fácil calcularmos a massa molar do ácido sulfúrico. Como que a gente pode fazer isso? Podemos vir aqui, fazer assim, ó. A massa molar do ácido sulfúrico, ela vai ser, primeira coisa, eu já vi que o oxigênio é 16, então a massa molar vai ser 4 vezes 16, certo? 4 vezes 16. Por que é 4? Porque o índice aqui do oxigênio é 4. E por que é 16 aqui? Porque a massa molar do oxigênio é 16. O enxofre, qual é o índice dele aqui? 1. Então vai ser 1 vezes... Qual a massa molar do enxofre? 32. Então vai ser 1 vezes 32. Beleza? E o oxigênio? E o hidrogênio? Tem quantos hidrogênios aqui? Tem 2. Certo? Então vai ser quantas vezes o hidrogênio? 2 vezes. E qual a massa atômica do hidrogênio? 1. Certo? Então o que é que eu faço aqui agora? Eu pego isso tudo, multiplico e somo. Certo? 4 vezes 16? 64, né? Aqui 1 vezes 32? 32. E 2 vezes 1? 2. No final, a gente somamos tudo isso daqui, vai dar 98. Beleza? Então a gente tem 98 gramas por mol, que é a minha massa molar do enxofre. Beleza? Então é sempre consultando a tabela periódica para ver a massa atômica. Consulto também a fórmula aqui para ver quantas vezes eu vou ter que multiplicar essa massa atômica e no final eu somo tudo, certo? Aí, por exemplo, isso que a gente calculou é somente a massa atômica, não é o número de mol ainda. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas qual a quantidade de ácido sulfúrico, quantos mols de ácido sulfúrico temos em 19,6 gramas de ácido sulfúrico? Agora sim, eu vou calcular o número de mols presente em 16 e 19,6 gramas. Como que eu calculo? O número de mols, ele é definido como a massa em gramas, certo? É definido como massa em gramas dividido pela massa molar, tá? Massa em gramas da minha molécula dividido pela massa molar. A massa em gramas eu estou definindo como um M pequeno, M minúsculo, e a massa molar como um M maiúsculo. Então fica fácil agora de calcular o número de mols presente nessa quantidade de massa. O número de mols vai ser igual... Qual a massa em gramas? 19,6. Beleza? Qual a massa molar do ácido sulfúrico? Acabei de calcular. 98. Beleza? 98. Agora basta dividir 19,6 por 98, que vai dar igual 0,2 mol. Fechou? Então, em 19,6 gramas de ácido sulfúrico, eu tenho quantos mols? 0,2. Percebe que é uma quantidade bastante pequena. Mas por que os químicos trabalham com mol, professor, em vez de trabalhar com gramas? Porque é o seguinte, você trabalhar com mol facilita bastante o manuseio matemático nas fórmulas, entendeu? Primeira coisa, a gente tem sempre números pequenos, certo? Geralmente, o manuseio matemático dos números de menor grandeza é sempre mais fácil do que você trabalhar com números quebrados ou de maior grandeza. Então, as contas matemáticas, tipo 0,2 vezes 1,25, 0,2 vezes 0,3, 0,2 vezes 0,5, são sempre contas mais simples. E outra coisa também é lá na estequiometria das reações, já quando a gente vai estudando alguma solução específica, as estequiometrias são mais fáceis de calcular
de acordo com os coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos são o número de mol, então é mais fácil. Outra coisa também é que o número de mol está relacionado com a própria tabela periódica, tendo em vista que eu calculo a massa molar utilizando as massas lá da tabela periódica. Então tudo está interligado, então é mais fácil trabalhar com mol do que com massa, beleza? Outra coisa que surge, já que falamos agora sobre número de mol, é importante falarmos agora sobre a molaridade, beleza? Que foi o que tinha lá no vídeo. A molaridade, ela é o número de mol de uma solução dividido pelo volume daquela solução, beleza? Então vamos para um exemplo aqui prático, de como que calcula isso, certo? Um exercício resolvido de como calcula isso, tá? Esse exercício ele pergunta qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra, ou seja, que contém 45 gramas do sal em 400 ml de solução. E aqui percebe que ele já dá as massas atômicas, eu não preciso nem ir lá consultar a tabela periódica nem decorar nada, a questão já fornece. Tá? Então pergunta qual a molaridade desse sal, de 45 gramas desse sal dissolvido em 400 ml de solução. Como que a gente vai calcular a molaridade? Se fosse concentração comum, seria bem mais simples, mas como é molaridade, a gente tem que seguir os passos que eu falei anteriormente, tá? Primeira coisa, o que eu tenho que calcular aqui primeiramente? Eu tenho que calcular a minha massa molar, tá? A minha massa molar é igual a 127 mais 23, que vai ser igual a 150, certo? Segunda coisa é calcular o meu número de mol. O meu número de mol vai ser igual a massa em gramas, que é 45, tá? Dividido pela minha massa molar, que é 150. Essa divisão aqui vai nos fornecer um valor de 0,3 mol. Beleza? Fechou? Agora que eu tenho o número de mol, é fácil calcular a molaridade. A molaridade, que é esse Mzinho aqui, é igual o quê? O número de mol do soluto, N1, né, que a gente calculou, dividido pelo volume da solução. Então a minha molaridade, ou minha concentração molar, vai ser igual ao quê? O número de mol. Quanto que é o número de mol dessa questão aqui que a gente acabou de calcular? 0,3. Beleza? Quanto que é o volume? É 400 ml. Mas eu não vou usar 400 ml, porque ela está em mililitros, eu preciso em litros. Então sempre que tiver essa quantidade em ml, e eu quiser transformar para litros, o que eu faço? Se tiver em ml e eu quiser transformar para litros, o que eu faço? Eu preciso dividir por 1000. Beleza? Então se é 400 ml, o que eu faço? Se é 400 ml, basta eu dividir por 1000 para transformar em litros. Beleza? Então corta 0, vai dar igual a 4 dividido por 10, que é igual ao quê? É igual a 0,4 litros. Agora que eu já tenho o meu volume bonitinho aqui em litros, é só jogar aqui nessa fórmula, certo? Que a molaridade é número de mols dividido pelo volume da solução. Então agora é só pegar o 0,4, que é o volume em litros, e substituir aqui, ó. Coloquei. Tá? Então basta fazermos a divisão. 0,3 dividido por 0,4 vai ser igual a 0,75. 0,75 por quê? Porque toda concentração precisa de uma unidade. Vai ser 0,75 mol dividido por litro, certo? Então a minha concentração molar aqui vai ser 0,75 mol por litro. Óbvio, aí alguém pergunta, professor, esse é o único jeito de resolver a questão? Não, tem um outro jeito também. Você pode pegar e fazer as etapas tudo de uma vez. Pegar a molaridade, é igual a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução. E fazer tudo de uma vez aqui, certo? Colocar todas as unidades, todas as grandezas aqui da fórmula, colocar todas elas juntas, fazer as operações matemáticas, no final você vai chegar à mesma resposta. Lembrando sempre
que do lado do valor numérico da concentração é importante sempre colocar a unidade. Que no caso para molaridade, a unidade é mol por litro, ou molar, ou esse M maiúsculo também. As três formas aqui conseguem representar a unidade, tá? Então, era isso nesse vídeo aqui de hoje, mostrando o exemplo, como calcular a massa molar, como calcular a molaridade de um exemplo simples. Espero que vocês possam acompanhar, espero que vocês possam gostar e um forte abraço. Até mais. Valeu!